Senhoras e senhores, bem-vindos ao 5º dia de guerra no Oriente Médio. Sentem-se e preparem-se, porque do jeito que as coisas vão, podemos ficar nesse clima de guerra por muito tempo. Isso também quer dizer que posso demorar semanas para sair deste maldito estúdio e ver minha família. A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou esta semana que não há mais linhas vermelhas. Foi apresentado como sinal de determinação, indicando que Teherã responderia à altura a qualquer ação de Washington e Jerusalém. Nos dias seguintes, eles fizeram de tudo para cumprir a promessa. Não só contra forças israelenses ou americanas, mas também contra países do Golfo que pressionaram Washington por meses contra o início de tudo isso. Que belo agradecimento, não é? 5 dias depois, o mapa de quem está se envolvendo e quem está em risco está começando a parecer muito maior do que quando as primeiras bombas caíram. Daqui a alguns anos, eles podem olhar para hoje como o ponto exato em que o Oriente Médio mais amplo entrou em colapso e caiu no vazio. No momento desta gravação, é o 5º dia da campanha dos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica, que tem sido a campanha aérea mais intensa que o Oriente Médio viu desde a invasão do Iraque em 2003. A força já lançou mais de 1000 munições em inúmeros alvos, com bombardeiros B-2 recentemente reforçando a ação para aumentar o impacto. As defesas aéreas do Irã foram neutralizadas nas primeiras 12 horas, tornando os céus praticamente abertos desde então. Washington e Jerusalém destruíram cerca de metade dos lançadores de mísseis do Irã. E ontem, as FDI lançaram mais de 250 munições em uma única onda sobre o que as FDI descreveram como o complexo de liderança do regime no centro de Teherã. Segundo quase todos na administração, esta é só a fase inicial. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou: os ataques mais duros ainda virão. E Trump projeta pelo menos mais 4 a 5 semanas de campanha. Historicamente, presidentes não costumam exagerar sobre a duração de guerras ao discutir planos. A onda inicial de ataques que matou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, também eliminou grande parte da alta liderança, deixando o país em desespero e praticamente no piloto automático. O secretário do Conselho de Defesa, Ali Shamkhani, o chefe do Estado-Maior, Abdul Rahim Massavi, e todo o aparato do regime para rastrear e eliminar dissidentes foram confirmados mortos. Relatos apontam que partes da cadeia de comando pararam de funcionar, incluindo comandantes e subordinados, ou usam instruções antigas, já escritas, ou simplesmente não sabem o que fazer. Durante o caos, um conselho liderado pelo presidente, chefe do judiciário e um membro do Conselho dos Guardiães foi criado no domingo para governar até a Assembleia de Especialistas. Esse é o nome real deles. Aliás, podem formalmente escolher um novo líder supremo, processo que normalmente envolve deliberação dos 88 membros. Mas estas não são circunstâncias normais. E lembre-se, só houve 2 líderes supremos na história da República Islâmica, então isso não é exatamente algo comum. Com bombardeios constantes e infraestrutura de comunicação destruída durante um apagão de internet autoimposto. A Guarda Revolucionária Islâmica pressionou para apressar a nomeação do próximo líder supremo, fora dos procedimentos legais, supostamente transferindo-as à Assembleia para um formato semi-remoto. Houve reportagens conflitantes sobre o ocorrido, e alguns veículos informavam que as deliberações seguiriam durante a semana. A mídia de oposição Iran International informou que eles elegeram Mujtaba Khomeini como o próximo líder supremo. Embora não possamos confirmar isso agora, não há indícios de que a reportagem seja falsa. Se for verdade, isso representaria uma das ironias mais marcantes de todo esse conflito. Veja, a Revolução de 1979 foi, em grande parte, baseada no objetivo de derrubar uma monarquia hereditária. No entanto, meio século depois, a República Islâmica parece ter se tornado exatamente isso. Mujtaba, vale ressaltar, ocupava apenas uma posição clerical de nível médio, ensinando teologia xiita, e nunca ocupou um cargo formal no governo. Embora ele atue há muito tempo como um intermediário-chave entre o líder supremo e as redes de comando da guarda, algumas análises sugerem que ele parece ter sido escolhido, em grande parte, porque ele simplesmente dá certo. Não importa para que direção o regime tenha que ir,
se sobreviver a esta guerra, se eles escolherem continuar lutando, ele tem o histórico para aguentar, não importa o quão feias as coisas fiquem. Se o regime for obrigado a um acordo difícil com Washington, ele é um dos poucos com prestígio entre linha dura para vender isso sem parecer capitulação. Parte da incerteza sobre esta eleição é o que supostamente aconteceu durante ela. Israel atacou ontem o complexo da Assembleia dos Peritos em Qom, segundo fontes israelenses, durante a contagem dos votos para o novo líder supremo. Imagens mostraram o prédio bombardeado e a sede da filial em Teherã atingida no dia anterior. O Irã afirma que a instalação em Qom foi evacuada, mas os detalhes permanecem incertos. No entanto, segundo o relatório do OSINT Defender, a liderança do Irã pode ser menos relevante diante da incerteza sobre a unidade do país. A CIA tem mantido discussões ativas com a oposição curda dentro do Irã e do Iraque sobre a possibilidade de fornecer apoio militar, com o objetivo explícito de fomentar uma revolta popular. Trump teria conversado anteriormente com Mustafa Hijri, o líder do Partido Democrático do Kurdistão iraniano, e segundo altos funcionários curdos iranianos, espera-se que forças paramilitares curdas participem de uma operação terrestre no oeste do Irã nos próximos dias. Isso pode ter o sucesso de curto prazo de prender as forças de segurança iranianas na região por um período, mas seria enormemente desestabilizador para o futuro do Irã como um todo. A única coisa em que a República Islâmica e opositores como o príncipe herdeiro Reis Pahlavi concordam é sobre estados étnicos. Separar-se do Irã como um todo é uma linha vermelha que eles não apoiariam nem concederiam sob nenhuma circunstância. Antes de falarmos dos ataques retaliatórios do Irã e seu impacto no Golfo, vamos abordar rapidamente Franseco, nossa área de assinantes. Para aqueles que querem ir ainda mais fundo do que podemos aqui no canal principal, toda semana publicamos 2 vídeos exclusivos e 2 artigos de especialistas cobrindo os conflitos que moldam o nosso mundo. Pelo menos, esse é o nosso modelo usual, é assim que as coisas normalmente funcionam. Esta semana, estamos focando totalmente em conteúdo sobre o Irã para nossos espectadores que querem se aprofundar na história mais importante que está acontecendo hoje. Nesta quarta, lançaremos um vídeo gratuito de perguntas e respostas aprofundado sobre a guerra para quem quiser experimentar antes de comprar. Tudo o que você precisa fazer é acessar o Warfronts, ir para a seção de vídeos e aproveitar um bônus de meia hora de conteúdo adicional sobre essa crise. Sem cadastro, sem pagamento, apenas um vídeo adicional gratuito para você aproveitar. E se você gostar, por que não considerar uma assinatura? O site normalmente custa $5 por mês, ou $50 por ano. Esse é o Warfronts. E agora voltamos ao colapso no Oriente Médio, ficando sem recursos. Quando se trata de guerras, é uma aposta bastante segura que se você atacar, o outro lado vai revidar. Então, não deveria ser surpresa para ninguém que o Irã está respondendo à Operação Leão, que ruge com ataques retaliatórios em larga escala, incluindo contra bases dos Estados Unidos e contra o próprio Israel. A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que não havia mais linhas vermelhas e chamou seus ataques de autodefesa. Mas o que seus mísseis e drones têm atingido vai muito além da autodefesa. E começa a parecer que isso pode muito bem resultar em um conflito regional de escala muito maior. 5 dos 6 membros do Conselho de Cooperação do Golfo, ou CCG, abrigam grandes instalações militares americanas. O Irã deixou claro que, ao se envolver, os países seriam alvos legítimos numa guerra, mesmo sem ataques americanos partindo delas. Manama, a capital do Bahrein e sede do quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos, viu drones Shahed atingindo prédios residenciais altos. E foi justamente aí que as coisas estavam começando nos subúrbios. Bem nos arredores de Doha, um míssil caiu em uma área populosa, bem longe da base aérea americana de Al-Udaid. Mas em nenhum lugar o dano foi mais chocante que em Dubai, onde os Emirados Árabes Unidos interceptaram quase tudo até agora. Mas o intenso bombardeio fez destroços de mísseis e drones destruídos caírem por toda a cidade. Mesmo assim, incluindo o impacto no Hotel Fairmont, que fica a apenas 15 minutos descendo a rua do Burj Khalifa.
Em todos os estados do Golfo, o Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos e mais de 1.100 drones, e isso sem contar os bombardeios contínuos direcionados a Israel. Correndo o risco de fazer o maior eufemismo da semana aqui, o Golfo não ficou nada satisfeito com isso. O Catar passou anos cultivando seu papel como mediador e passou meses tentando evitar que esse conflito acontecesse em primeiro lugar. Bem, segundo relatos, Doha entrou no conflito. A mídia israelense diz que o Catar retaliou lançando ataques em locais de lançamento de mísseis no Irã. Autoridades do Catar negaram e insistiram que não aderiram à coalizão contra o Irã. Embora os detalhes sobre se eles bombardearam ou não o Irã ainda não estejam totalmente esclarecidos, Doha claramente não está nada satisfeita com as ações de Teherã. O Catar derrubou ontem 2 caças iranianos Su-20 e 4 próximos ao seu espaço aéreo e interceptou mais de 100 mísseis e drones, inclusive um direcionado ao aeroporto internacional Hamad. E fez uma declaração incomumente forte, abre aspas, ataques como esses não passarão sem resposta, e os cataris não estão sozinhos. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein também alertaram que podem retaliar. Uma das maiores preocupações que influenciam os cálculos do Golfo é a escassez crítica de interceptadores Patriot, necessários para derrubar o que quer que o Irã esteja lançando contra eles, e a situação realmente parece bastante sombria. Segundo a Bloomberg, os estoques de mísseis Patriot do Catar podem acabar em 4 dias, conforme o consumo atual. Parece ruim até perceber que isso foi há 2 dias. Os Emirados estão em posição um pouco melhor, mas ainda enfrentam estoques perigosamente baixos. Eles correm o risco de ficar sem em cerca de 1 semana, no ritmo atual de consumo, e reabastecer não é tão simples quanto enviar mais da linha de produção. Os Estados Unidos produzem apenas cerca de 50 a 60 interceptadores Patriot por mês, e o prazo atual para novos pedidos chega perto de 3 anos. O gargalo na produção piora, porque esses interceptadores já estavam sendo enviados para a Ucrânia, aliados da OTAN no leste europeu e para o Pacífico, enfrentando a China antes de tudo isso. Esses interceptadores são caros, custando cerca de 3 milhões de dólares cada, e pode ser preciso usar até 3 para derrubar um míssil. Essa é uma vantagem natural que o Irã tem a seu favor. Fundamentalmente, é muito mais fácil lançar um míssil na direção aproximada dos inimigos do que coordenar perfeitamente e derrubar a ameaça que está chegando. Isso merece reflexão, pois em conflitos recentes com potências ocidentais e aliados, nos acostumamos com sistemas antimísseis extremamente precisos como norma. Pense nos últimos ataques com mísseis entre Irã e Israel em 2024 e 2025. Jerusalém e seus aliados conseguiram derrubar mais de 75% do que Teherã estava lançando contra eles. E esses 25% restantes são meio enganosos, já que incluem alguns que Israel intencionalmente não interceptou porque não estavam indo em direção a áreas povoadas. Mesmo com taxas de interceptação tão altas como as que vimos nesse conflito, o que já conseguiu passar foi suficiente para causar danos sérios. Quando esses interceptores acabam, você está em outro mundo, não é? Se uma situação dessa se concretizar, a neutralidade relativa que muitos países do Golfo conseguiram manter até agora vai se tornar muito difícil de manter e muito rapidamente. E embora o perigo flua principalmente em uma direção, do Golfo para o Irã, existem fatores complicadores que poderiam fazer isso escalar para algo ainda mais perigoso para a região. O regime em Teherã é muitas coisas, mas frouxo não é uma delas. Eles estão preparados para fazer praticamente qualquer coisa para se manter no poder, como vimos quando massacraram dezenas de milhares do seu próprio povo durante os protestos de janeiro. E quando encurralado, é improvável que tenha qualquer incentivo para se conter. O que, é preciso dizer, até agora realmente aconteceu, durante esse conflito. Além disso, como se não bastasse, ainda há outro aspecto que não mencionamos. Uma das poucas estruturas de contenção que se manteve foi o cessar-fogo de novembro de 2024 entre Israel e Hezbollah. Não era um acordo perfeito e houve conflitos políticos entre o grupo e o Estado libanês, mas, por 15 meses, manteve a paz na maior parte do tempo.
Acho que você já pode imaginar para onde isso está indo. Essa paz também acabou a partir de ontem. Lembre-se, uma parte fundamental do motivo pelo qual o Hezbollah existia e foi financiado e armado de forma tão generosa por Teherã durante décadas era para protegê-lo em caso de guerra. E mesmo que eles possam ter sido completamente esmagados no último conflito com Israel em 2024, eles ainda estão lá, só que em uma forma reduzida. Como isso é considerado uma missão crítica para estar a existência da República Islâmica, o Hezbollah precisou agir. No dia 1º de março, isso ocorreu. Foguetes e drones foram disparados contra uma base militar israelense ao sul de Haifa, no primeiro ataque transfronteiriço após o cessar-fogo, em retaliação à morte de Khomeini. O bombardeio foi militarmente insignificante. Israel interceptou quase tudo e o restante caiu em áreas abertas, sem vítimas. Mas as consequências políticas de romper esse cessar-fogo se mostrariam nada benignas. Por volta das 3 da manhã, às 3 horas do dia, 2 de março, ataques aéreos devastaram subúrbios do sul de Beirute, o Vale do Bekaa e vilarejos do sul do Líbano. As forças de defesa de Israel atingiram cerca de 70 depósitos de armas e locais de lançamento de foguetes em uma só onda. Depois atacaram centros de comando, infraestrutura de comunicações e o império midiático do Hezbollah em Beirute, destruindo totalmente a sede da TV Al-Manar e da rádio Al-Nur. Cerca de 80 vilarejos, principalmente na fronteira sul, receberam ordens de evacuação em seguida. Com Israel, um antigo reduto do Hezbollah, até 3 de março, ambos os lados já estavam em plena escalada. Hezbollah lançou enxames de drones na base aérea de Ramat David, foguetes nas colinas de Golã e uma rajada em Mashav, no norte do país. Israel, por sua vez, chamou mais de 100 mil reservistas. Mais uma vez, lançou ofensiva terrestre no sul do Líbano com a 91ª Divisão Territorial, cruzando a fronteira para tomar o terreno estratégico elevado. Foi nesse contexto que algo realmente inesperado na história libanesa aconteceu. Para entender a importância disso, você precisa compreender o quanto o Hezbollah tem controlado a política libanesa por décadas. Desde sua fundação, em 1982, o grupo se transformou em algo parecido com um Estado dentro do Estado. Eles arrecadam impostos, gerem hospitais e escolas, possuem forças de segurança próprias e acumularam armas fornecidas pelo Irã. Isso faz os recursos das Forças Armadas libanesas parecerem insignificantes. No seu auge, o grupo possuía cerca de 120 mil a 200 mil foguetes e mísseis e operava uma rede de túneis pelo sul que o governo de fato nem conseguia mapear. A comunidade internacional respondeu com a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, aprovada em 2006, para encerrar a guerra daquele verão. O acordo previa a retirada do Hezbollah ao norte do rio Litani, e as Forças Armadas libanesas contariam com o apoio de uma força internacional para manter o sul do país desmilitarizado. Na prática, a Unifil se tornou um dos exercícios mais caros de fazer vista grossa que a ONU já tentou. Suas patrulhas foram limitadas, bloqueadas e às vezes assediadas pelo grupo que deveriam desmantelar. Parte disso não foi culpa deles. Legalmente, não podiam lançar missões independentes contra o Hezbollah sem as Forças Armadas libanesas, a menos que fossem atacados diretamente. E reprimir o Hezbollah não era prioridade para nenhum líder libanês. As consequências da guerra de 2024 que viram o governo libanês basicamente de braços cruzados. Quando Israel entrou em guerra novamente com um grupo paramilitar em suas fronteiras, contra o qual nada podia fazer, parecia que o impasse seria quebrado após o cessar-fogo. O governo libanês, que a essa altura já estava cansado de ver o país inteiro ser arrastado para uma guerra na qual realmente não tinha papel algum, ganhou uma nova confiança. E começou a realizar operações de apreensão contra as bases do Hezbollah pela primeira vez em décadas. Foi esse governo que assistiu o país ser arrastado para mais um conflito armado com seu vizinho contra a sua vontade. Devido aos laços do Hezbollah com Teherã, isso superou o que qualquer antecessor poderia imaginar. Uma proibição imediata e total de todas as atividades militares e de segurança do Hezbollah e uma declaração do presidente sobre isso. A decisão era final, sem volta.
Tudo isso aponta para uma coisa certa, um iminente inferno no Líbano que pode ser quase tão espetacular quanto o colapso no Irã. E é mais ou menos aí que encerramos as coisas por hoje. 5 dias depois, a campanha aérea mais intensa que o Oriente Médio já viu em mais de 2 décadas alcançou resultados inegáveis. Mas também não foi apenas abrir uma caixa de Pandora, foi explodi-la em pedaços, espalhando por toda a região fragmentos contorcidos de horror. Se Washington conseguir, haverá uma transição no Irã, seja atuando na estrutura da República Islâmica ou promovendo mudança de regime, protegendo aliados e pacificando o Líbano. Isso marcará a história e reforça para os fiéis do MAGA que a nova política de força de Trump é a certa, a estratégia funciona. É uma grande tarefa e só o tempo dirá se conseguirão cumpri-la. Enquanto isso, estaremos aqui para mantê-lo informado em cada etapa. Pois parece que nunca vou embora. Obrigado por assistir.